Prezados amigos, amigas, companheiros e companheiras, boa noite a todos e a todas aí presentes. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração e que possamos passar aqui momentos agradáveis nessa noite de hoje. Antes de começarmos algum bate-papo, eu gostaria de me desculpar, porque o certo seria eu ter estado aqui com vocês na semana passada. Tive um imprevisto na minha casa, fiquei com o pedreiro até bem tarde, pedi a gentileza da Daura e ela conseguiu essa troca para mim. Então, meu muito obrigado à boa vontade de vocês e as minhas desculpas por não poder ter estado aqui com vocês. E eu acho vocês pessoas extraordinariamente corajosas, porque já estiveram comigo aqui uma vez e me convidaram uma segunda vez. Tiveram a oportunidade de fugir e não fugiram. Vocês são de uma coragem invejável. Mas veja, eu trouxe para a gente conversar nessa noite de hoje um tema para falar sobre o planeta Terra. Porque a tribuna espírita e também a literatura espírita tem sido vítima nesses últimos anos de um volume de comentários, de estudos, palestras e livros acerca da tal da transição planetária. E nós, espíritas, temos ouvido coisas assustadoras que nada tem de espíritas a respeito dessa tal transição. Eu falei, olha, é necessário a gente pensar um pouco sobre essa questão. E esse estudo sobre o planeta Terra tem como objetivo fazer com que a gente enxergue tanto o momento histórico que nós estamos vivendo, quanto essa transformação. Vale lembrar da literatura espírita a respeito da transição planetária, a obra mais fidedigna que eu tive contato até o momento tem o próprio nome, Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje já tem até um segundo volume, uma continuação desse estudo. Mas então, esse estudo da noite de hoje tem como objetivo fazer com que a gente conheça um pouco mais sobre o planeta Terra, do ponto de vista histórico, do ponto de vista evolutivo, numa visão espírita. E a partir desse estudo, vocês já logo vão começar a concluir por si só o que vocês ouviram falar sobre transição planetária. Se é condizente com a realidade ou se é uma imaginação esdrúxula daquele que escreveu ou comentou. Bom, o nosso planeta Terra, ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. Para o nosso tipo de planeta, é uma idade média. É como se fosse um cidadão hoje na faixa dos 50 e poucos anos de idade. Ou seja, está mais ou menos na metade da sua vida do ponto de vista material. A nossa localização é o Sistema Solar. Vocês estão lembrados quais são os planetas do Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente, quando eu digo antigamente é muito interessante porque na época que eu estudei, tudo bem que na época que eu estudei era antigamente, Plutão fazia parte do Sistema Solar. Meu filho, não se entrega não, fica quietinho. Faz de conta que quando você estudou, Plutão já tinha perdido o título de planeta. O pessoal vai achar que você é mais novo. Não entrega a idade assim fácil não. E os dois subiram aí, o que vieram com ele? Então, por quê? Plutão deixou de ser um planeta. Ele passou a ser um planeta anão ou um planetóide. Por quê? Esses planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano e Netuno, eles tiveram origem da própria crosta solar. Plutão não. Eu tenho uma imagem aqui. A gente não está acostumado com essa tecnologia. Essa imagem meramente ilustrativa, ela é deveras interessante. Por quê? Ali no centro é o Sol.
na periferia do Sol é a região onde foram constituídos esses planetas, com exceção de Plutão. O Sol é uma estrela que, quando eu estudei, ela era classificada como uma estrela de quinta grandeza. Hoje, nós já sabemos que não. Devido à astronomia ter encontrado estrelas absurdamente maiores do que o Sol desceu na classificação. O Sol é uma estrela anã branca, segundo a última classificação. Você fala, mas o Sol é amarelo, mas branca não quer dizer sobre a cor, quer dizer sobre a temperatura. A temperatura na superfície do Sol é de mais ou menos 5.500 a 5.800 graus. Lá em Paraíba, em janeiro, às vezes eu acho que está perto dessa temperatura. Essa temperatura de 5.000 e poucos graus na superfície, na periferia, é a temperatura da classificação branca. Ou seja, ele é uma estrela de uma temperatura de baixa a média. Não é nem uma estrela de alta temperatura. E é uma anã, porque o Sol é uma estrela muito pequena em relação às outras, absurdamente maiores já encontradas no universo conhecido. Então, o Sol é uma estrela, tem uma massa relativamente baixa, mas muito grande em relação à massa do planeta Terra. A rotação do Sol fez com que, num determinado momento da história, ele jogasse pedaços de materiais fora. Esses pedaços de materiais que foram expelidos da massa solar deram origem a esses planetas. Então, vocês imaginam o seguinte, o Sol tem uma rotação. Se ele joga materiais fora, esses materiais vão entrar em rotação em órbita em torno do Sol, no mesmo sentido. Roda todo mundo para o mesmo lado. E mais ou menos no mesmo plano. Todos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles rodam em torno do Sol no mesmo sentido e no mesmo plano. E a rotação do planeta, o eixo do planeta, todos eles rodam para o mesmo lado, porque eles tomaram um impulso a partir da rotação do Sol, a partir da rotação solar. Então, os planetas rodam em torno do mesmo eixo e rodam em torno do Sol no mesmo plano e para o mesmo lado, com exceção de Plutão. Plutão ele tem uma órbita retrógrada, ele roda ao contrário dos outros planetas e uma órbita inclinada. Isso faz com que nós possamos concluir que Plutão ele não teve origem a partir da massa solar. Plutão ele foi capturado pela gravidade do sistema solar, do Sol propriamente dito. Por isso ele deixou de ser um planeta. Para ser um planeta do sistema solar, esses planetas têm que ter tido origem a partir da massa solar. Plutão não foi, por isso que ele deixou de ser um planeta, passou a ser um planetóide ou um planeta anão. Bom, essas informações são informações científicas atuais. E se você for procurar no livro A Gênese, sabe a Gênese? Kardec completou 150 anos no ano passado, não é isso? 2017, estão lembrados? Então, Sesc Centenário da Gênese, 2017. Na Gênese, Allan Kardec dedica os primeiros capítulos à formação do sistema solar. Essa teoria, que hoje é apoiada pela ciência e que resumidamente eu acabei de contar para vocês, está na Gênese com o nome de teoria da condensação. Mudou só o nome, a teoria é exatamente a mesma. E, mais tarde, com o advento da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra que todo espírita deveria estudar, o livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, faz logo nas primeiras páginas uma citação que confirma tudo isso, confirma as afirmativas da Gênese e confirma a teoria científica atual, que uma comunidade de espíritos puros que rege a harmonia do sistema solar já se reuniu em favor da Terra por 2 vezes. A primeira delas
foi quando a massa que formou a Terra se desprendeu da massa solar. Olha a confirmação da teoria científica aí. E a confirmação da informação que Kardec colocou na Gênesis. Essa massa foi entregue a Jesus, para que Jesus pudesse, então, numa palavra bem resumida, moldar, a partir daquela massa, o planeta Terra. Só a título de curiosidade, a segunda vez, então, que essa comunidade de espíritos puros se reuniu em favor da Terra, foi por ocasião da encarnação do próprio Jesus no nosso planeta. Bom, essa é uma imagem meramente ilustrativa para vocês terem uma noção, então, da formação do sistema solar. E da Terra, lógico. Bom, o planeta Terra, inicialmente, ele era uma bola de fogo, uma massa ígnea, porque ele se desprendeu do Sol. O Sol é uma imensa bola de fogo, então a Terra também era. Só que o planeta Terra, muitas vezes menor do que o Sol, começou um processo de resfriamento. E veja, a vida, da forma que nós conhecemos hoje, ela é baseada, tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista tecnológico, num material muito conhecido chamado ferro. Sabe, quando você machuca a boca, sangra um pouquinho, você sente gosto de quê? De sangue. Sangue tem gosto de quê? Ferrugem, de ferro. Por quê? A parte sólida do nosso sangue é muito conhecido na medicina como pata de hemácia, porque é formada a partir das células das hemácias. Ela é exatamente formada de ferro, porque a hemácia é uma célula que é metabolizada no nosso fígado, fica nessa região, e é metabolizada a partir de ferro. A hemácia é basicamente constituída de ferro, por isso tem gosto de ferrugem de sangue. E por isso tem a cor vermelha. Quando nós estamos com anemia, a baixa contagem de hemácias faz com que a gente fique fraco e tal. E antigamente, a sabedoria do interior mandava que se colocasse um prego enferrujado no feijão. O prego hoje tem mais aço inoxidável do que ferro propriamente dito. Aliás, tem um ferro muito sem vergonha. Mas antigamente, o ferro que era usado para cravar porteiras, etc., era um prego de ferro mesmo. E ele, no feijão, desprendia materiais que fazia com que o indivíduo se recuperasse da anemia. Hoje não façam isso em casa, né? Hoje nós temos medicamentos que são muito mais competentes para a correção da anemia. Curiosamente, tem uma outra molécula no nosso sangue chamada hemoglobina. Ela é que transporta o oxigênio pelo nosso sangue e faz com que esse oxigênio seja assimilado pelas células. A hemoglobina também é formada de ferro. Ou seja, se não existisse ferro no planeta Terra, a vida não seria da forma que a gente conhece. Só que a quantidade de ferro que tem no Sol é 0,000 alguma coisa por cento. É muito baixo. A Terra é aquela massa ígnea que se desprendeu do Sol, quase não tinha ferro. O ferro que compõe o planeta Terra, que está no nosso sangue e que está no interior do nosso planeta, ele veio através de um grande meteorito chamado Theia. Theia, nessa imagem meramente ilustrativa, ela tinha mais ou menos o tamanho que tem a nossa Lua. Ops. Aqui nós podemos ver o planeta Terra, uma massa quase ígnea em resfriamento, e ali, nessa imagem ilustrativa, o meteorito Theia se colidindo. Olha, o ferro ele funde com mil e poucos graus. O planeta Terra tinha quase 5.000 graus, ou seja, ele dissolveu esse meteorito gigante que colidiu com o planeta Terra. A maior parte desse ferro está no interior do planeta Terra até hoje, formando o núcleo do nosso planeta. Esse ferro fundido lá dentro,
Ele ajuda a estabilizar a temperatura do planeta ao longo dos milênios e ele, em movimento, gera uma corrente elétrica altíssima. Essa corrente elétrica gera um campo magnético em torno da Terra. Esse campo magnético é chamado pelos estudiosos de magnetosfera. A magnetosfera propiciou a vida como nós a conhecemos. Por quê? Os raios ultravioletas do Sol e um outro tipo de radiação que o Sol, de elevadíssima frequência que o Sol emite, é uma radiação extremamente mortal para muitos tipos de vida. Sabe a aurora boreal nos polos? Aquelas manchas esverdeadas que acontecem no céu? Aquelas manchas são o resultado da radiação solar em contato com a magnetosfera, onde a magnetosfera é fraca, porque nos polos ela é mais fraca. Aquela linda imagem é a radiação da morte. Se nós desligarmos a magnetosfera, nós iremos morrer queimados pela radiação solar. Então veja, a espiritualidade cuidou do planeta Terra de uma forma muito cuidadosa para que a nossa vida fosse da forma que nós a conhecemos hoje. Há então todo um cuidado da espiritualidade em torno da manutenção da vida no planeta Terra. Para os românticos que gostam de conversar sobre essas coisas, nós costumamos dizer que nós somos formados de pó de estrela. E é verdade. Por quê? Aquele meteorito Theia era completamente formado de ferro, algo muito parecido com aquilo que nas siderúrgicas é chamado de ferro gusa. É o resto da formação de uma estrela bem mais densa e bem maior do que o nosso Sol. Essas estrelas muitas vezes têm material ferroso em abundância e a sobra da formação de uma estrela normalmente são meteoritos ferrosos. Eu ia trazer um conjuntinho de meteoritos que eu tenho, mas eu peço desculpas, eu esqueci. Depois, se vocês quiserem procurar lá no Facebook, Carlos Odilon, vocês me adicionam. Se não quiserem, nem precisa de adicionar, porque o meu álbum de fotografias é aberto e lá eu tenho as fotografias dos meteoritos. E vocês vão ver que um meteorito em formato de gota é a forma mais clássica, é um meteorito completamente ferroso. E ele é também a sobra da formação de uma estrela. Muitos meteoritos caem no planeta Terra todos os dias. A maioria muito pequenininhos. Bom, até agora eu só fiz citações a respeito da formação científica do planeta Terra. Mas veja, do ponto de vista espiritual, mesmo ali antes do planeta estar pronto, antes da vida aparecer no planeta Terra, a espiritualidade já havia objetivos. Por quê? No Livro dos Espíritos, questão 236, e a 236 ela é subdividida em A, B, C, D e E. Allan Kardec faz perguntas a respeito das várias gradações evolutivas dos planetas. E a espiritualidade fala de um planeta muito interessante, ou perdão, não de um planeta, mas de um momento planetário interessante, que são os planetas transitórios. O que são os planetas transitórios? São aqueles destinados, aqueles que não têm vida orgânica, não tem espírito encarnado no planeta, ele é um planeta inabitado, está normalmente em processo de formação, que tem como objetivo servir de pousada, de repouso para espíritos que estão trafegando em regime de migração e transmigração pelo universo. Para os espíritos mais evoluídos, migrar de um canto ao outro do universo é fácil, eles despendem pouquíssima energia. Mas para os espíritos mais materializados, para espíritos medianos como nós, mesmo desencarnados, trafegar pelo universo despende energia pelo nosso grau de materialidade.
Então é necessário que nós tenhamos ou um meio de transporte para não gastarmos muita energia, ou de um momento para descansar. Os planetas transitórios são esses ambientes onde esses espíritos em regime de migração ou transmigração param para descansar. E para que eles não interfiram do ponto de vista vibracional na vibração dos encarnados, é essencial que esse planeta não tenha encarnados. E Allan Kardec pergunta na questão da questão de número 236, se a Terra já foi ou será um dia. E a espiritualidade fala, a Terra já foi mundo transitório. Quando da sua formação. Então a Terra já foi mundo transitório. Bom, outra imagem meramente ilustrativa. Agora nós já temos um planeta Terra com vida, porque vocês já estão vendo ali vários campinhos verdes, né? A vida vegetal, com certeza já havia vida animal. E por que é meramente ilustrativa essa foto? Se vocês observarem ali na Eurásia, aquele continente maior, já há a imagem daquilo que será mais tarde o deserto do Saara. Só que eu trouxe essa imagem porque aqui nós vemos os continentes todos juntos, o grande continente chamado Pangeia, a grande massa de terra formada na crosta do planeta Terra que deu origem a todos os continentes. A Pangeia, ela se separou por conta do movimento das placas tectônicas, que são imensas placas de material que ficam flutuando na crosta terrestre. A crosta terrestre, pessoal, ela tem cerca de 20 quilômetros de extensão. É uma crosta bastante frágil, por isso o movimento das placas tectônicas acontece com certa facilidade. Apesar de nós não as vermos se movimentando, esse movimento é detectado através das tsunamis, dos maremotos, provocados pelos maremotos, dos terremotos, etc, etc. Felizmente no Brasil, os terremotos que acontecem são acomodações não totalmente tectônicas, mas simplesmente acomodações geológicas, porque o Brasil ele está perfeitamente acomodado em cima da placa tectônica setentrional. Então não há movimentos de placas tectônicas em cima do Brasil. Mas se vocês olharem o mapa, a grande cordilheira das Américas, mais conhecida como Cordilheira dos Andes, é uma cordilheira imensa que foi formada a partir do choque de duas placas tectônicas, duas placas que colidiram e levantaram. Uma realizou a superducção, levantou, e a outra a subducção, abaixou. E levantou ali a grande cordilheira que corta todas as Américas. O deserto do Saara, nessa época, não era formado, ele foi formado há menos de 10 mil anos depois da última era glacial. Por isso, essa imagem é meramente ilustrativa para a gente ter a ideia ali da Pangeia e tal. Nesse momento, do ponto de vista espiritual, a vida já tinha chegado no planeta Terra. E com a chegada da vida, tudo ficou sendo preparado para as primeiras encarnações humanas no planeta Terra. As primeiras encarnações humanas no planeta Terra trazem para nós alguns eventos fantásticos. Veja, vocês já ouviram falar num indivíduo chamado Charles Darwin? Quem já ouviu falar em Darwin? Levanta a mão. Então, Darwin foi um indivíduo que primeiro publicou uma teoria baseada em fatos, em materiais, tanto vegetais quanto animais, quanto também hominais, que ele recolheu ao longo do mundo na viagem do seu barquinho chamado Beagle. Ele era naturalista, algo muito compatível com as ciências da natureza hoje. E ele compôs a teoria da evolução das espécies. Uma teoria irrefutável, inegável,
ela só não é uma teoria espírita por um detalhe importante. Determinadas mudanças, Darwin não conseguiu explicar como aconteceram. Então ele chama de mutações aleatórias. Nós espíritas não podemos acreditar em nada aleatório, porque o aleatório está associado ao acaso, e o acaso não existe. Então, se Darwin não tivesse citado, que ele acredita em alguns momentos da história evolutiva da humanidade que aconteceram mutações aleatórias, a teoria dele estaria perfeita. Só que 3 anos antes de Darwin, um outro cientista também naturalista, chamado Alfred Russel Wallace. Quem já ouviu falar em Wallace aí, levanta a mão. Você já ouviu falar? É da área? Por isso. Alfred Russel Wallace é um indivíduo extraordinariamente genial. Antecedeu Darwin em cerca de 3 anos. Também tem a mesma teoria da evolução, contudo, ele vai dizer que ele acredita na intervenção do, entre aspas, mundo invisível dos espíritos em vários momentos da história evolutiva. Ele, então, deixa de citar mutações aleatórias para citar a atividade espiritual. Fato curioso, a teoria de Darwin é de 1859 e o Livro dos Espíritos é de 1857. No Livro dos Espíritos, das questões 585 a 610, gravem, quando chegar em casa consultem, Allan Kardec reúne perguntas referentes à evolução e ele faz uma panorâmica sobre o elemento espiritual no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Do ponto de vista evolutivo, está coerente com Darwin, só que ele mostra a atividade espiritual que atua sobre a evolução. Não é a evolução que atua sobre o espírito, é o espírito que impulsiona os fatores evolutivos. Por isso Darwin não conseguiu explicar em alguns momentos algumas modificações. Fato interessante, na Revista Espírita, Alfred Russel Wallace, ele ganha comentários de Kardec, se não me engano, por 2 ou 3 vezes. A teoria dele só não foi aceita e divulgada na época por conta dessa citação que ele faz ao, entre aspas, mundo invisível dos espíritos. Hoje, muitos livros já trazem lá a teoria da evolução das espécies de Alfred Russel Wallace e Darwin, ou Darwin-Wallace, em algumas traduções, já associa os dois. É bastante interessante. Mas, no Livro dos Espíritos, que antecedeu Darwin, Kardec já havia colocado das questões 585 a 610 esses conteúdos. Agora veja, o que causa muita estranheza, e o pessoal, quando a gente fala isso na tribuna espírita, só não voa cadeira porque o pessoal é caridoso. É muito comum as pessoas falarem que Darwin disse que nós evoluímos a partir do macaco. Pelo amor de Deus, pessoal, isso não consta em Darwin, não. É um pouquinho pior. Tanto os macacos quanto os nossos corpos evoluíram a partir de um corpo primata. E não há problema algum nisso do ponto de vista espiritual. Por quê? Pega um espírito primitivo, um espírito que acabou de despertar a sua individualidade, e esse espírito ele vai ter que desenvolver um corpo para ele, porque está lá no Livro dos Espíritos também, questão 380 e tal. Não são as habilidades, ou seja, o corpo físico, não são as habilidades que desenvolvem os órgãos. Perdão, não são os órgãos que desenvolvem as habilidades, são as habilidades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, ou seja, as habilidades estão aonde? No espírito, sede do pensamento, sede da inteligência. É a presença de um espírito que rege o desenvolvimento dos órgãos, ou seja, do corpo.
para o espírito primitivo, um corpo primitivo, para que o espírito possa impulsionar o desenvolvimento desse corpo. Então, um corpo primata para os espíritos primitivos. Alguém conhece? Alguém conhece, gente? Essa é a Lucy. Já ouviram falar na Lucy? Então, a Lucy é o primeiro fóssil hominídeo. É a nossa parenta mais distante, o primeiro fóssil hominídeo encontrado no planeta Terra. Data mais ou menos de 3,2 milhões de anos. Agora, vale fazer algumas considerações, vale lembrar algumas coisas interessantes. Primeiro, para acabar com essa questão de preconceito, a Lucy, ela é uma Australopithecus afarensis. Ela foi localizada no deserto de Afar, que fica na Etiópia, que fica na África. Ou seja, no planeta Terra a vida começou na África, a vida do ponto de vista humanoide começou na África. Então vamos parar com esse negócio de preconceito, achar que os nossos irmãos afrodescendentes são diferentes. Não são, não. E o DNA deles é bem melhorzinho do que o nosso branco, tá? Bem melhorzinho mesmo. Outra coisa, e essa espiritualidade fez para fazer chacota com nós homens, no nosso preconceito para com a capacidade das mulheres, que é muito maior do que o nosso. Sabe, os homens têm alguns, cerca de 4 milhões de neurônios a mais, porque o cérebro das mulheres ele é muito mais capaz. Então, a biologia, do ponto de vista da evolução, nos presenteou com alguns milhões de neurônios a mais para ver se a gente conseguia acompanhar, mas até hoje não conseguimos não. Por que a gente sabe que o primeiro hominídeo encontrado no planeta Terra é uma mulher? Primeiro, vamos definir o que é hominídeo. Existem duas diferenças no esqueleto para a gente diferenciar um primata de um hominídeo. A caixa craniana, porque o primata não tem lobo frontal no cérebro, só o hominídeo tem, porque é a presença do espírito que impulsionou o desenvolvimento do cérebro e proporcionou ali o crescimento e o desenvolvimento do lobo frontal. E a Lucy, ela deixou um pedacinho do crânio ali em cima, mostrando que ela tinha um volume a mais na parte frontal do crânio, mostrando que ela, quando encarnada, teve lobo frontal. Segunda diferença, não está dando para ver essa foto, mas ela tem um pedacinho de mão ali do lado esquerdo, mostrando o polegar. Veja, o polegar dos hominídeos fecha a 90 graus. Isso nos possibilita manipular ferramentas. O polegar do primata fecha para frente junto com os outros dedos. O primata, por mais habilidade que ele possa adquirir, ele não é capaz de usar ferramentas, tesoura, alicate, etc, etc, etc. Nós conseguimos. Então a Lucy é inegavelmente um hominídeo, não é um primata. Tinha um espírito humano encarnado ali. Agora, para fazer chacota com nós homens, a espiritualidade deve ter fluidificado bastante aquele fóssil para preservar um pedacinho da bacia, porque se não tivesse aquele pedacinho da bacia, a gente podia até brincar, né? A gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, mas a gente sabe, é uma mulher. A bacia das mulheres, ela tem um formato ginecoide e a bacia dos homens tem um formato androide. O ângulo da bacia é diferente, porque a bacia das mulheres tem que ter um ângulo mais próximo do ângulo reto nas periferias, porque ela tem que ser mais aberta no centro para permitir a passagem do neném para nascer. A bacia do homem não precisa de fazer um ângulo tão reto nas laterais, porque ela pode ser mais fechada no centro. E aquela bacia é uma bacia ginecoide, portanto é uma mulher. Então, o primeiro antepassado humano encontrado no planeta Terra é africana e é mulher. Veja, nessa época da Lucy,
Qual era o estado evolutivo do planeta? Era um planeta primitivo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens de 8 a 12. Não confie na minha memória, quando chegar em casa confiram, por favor. Capítulo 3, itens 8 a 12. O planeta Terra, naquela época, era um planeta primitivo, que tem como principal objetivo fornecer possibilidade de encarnação para espíritos primitivos. O principal eixo da vida de um espírito primitivo é desenvolver habilidades e conseguir sobreviver. A força era, na época, a lei, e a faixa de tempo que um indivíduo conseguia viver naquela época era 19 anos, 20 anos no máximo. 21 anos era um idoso de lascar. Então, era um mundo primitivo. Com o passar do tempo, algumas descobertas foram muito significativas. A capacidade de manipular o fogo deu uma certa independência para os seres humanos. A manipulação de elementos da natureza, como por exemplo, comeu uma fruta, jogou ali o restinho da fruta, percebeu que brotou, foi a primeira observação, o primeiro conhecimento que proporcionou os primórdios de quê? Da agricultura, exatamente. E o indivíduo, tendo a habilidade de manipular a natureza, ele consegue plantar e ele já não precisa de ser nômade, porque o indivíduo nômade daquela época, ele era somente um predador. Comia os animais que tinham ali, menores, comia das plantas, as frutas, acabou, ele abandonava aquela região, ia para outra, consumia tudo que tinha ali, abandonava aquela... Então ele era um predador. Quando ele aprende a agricultura, já tendo dominado o fogo, então, ele não precisa de ser mais um predador. Ele passa a exercer o seu papel de co-criador. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. E vou deixar uma curiosidade para vocês. No livro Evolução em Dois Mundos tem um subcapítulo chamado O Elo Perdido da Humanidade, que lá mostra que o despertar do espírito não é no planeta Terra, é no plano espiritual. Depois de experimentar como uma alma extremamente limitada a experiência da vida dos animais, essa alma limitada, primitiva, no mundo espiritual recebe os últimos recursos que o torna uma individualidade, um espírito propriamente dito. Tendo então despertado no mundo espiritual, começa a encarnar nos humanoides. Lúcio e seus parentes. A encadernação antiga da FEB, aquela que desenlinguia toda, está na página de número 58. Se você tem Evolução em 2000 numa versão mais nova, você vai ter que ler o livro para poder encontrar. Bom, o ser humano, o espírito como co-criador, é aquele capaz de não ser somente um predador. Ele consegue moldar, ele consegue dar forma, ele consegue adaptar o planeta para que ele consiga transformá-lo de forma que ele consiga viver bem sem depreciá-lo. A gente está aprendendo ainda a não depreciar o planeta Terra e está faltando bastante, mas a gente está a caminho. Mas nesse momento histórico, evolutivo, quando nós deixamos de ser predadores somente para sermos co-criadores, nós começamos a dar o salto evolutivo de espíritos primitivos para espíritos em ritmo de provas e expiações. O que é um espírito em regime ou em ritmo de provas e expiações? É aquele que já tem uma certa bagagem, mas que precisa ainda de mostrar, não para o outro, mas para si mesmo, que aprendeu de fato, que aprendeu a perdoar,
que aprendeu a relevar aquela fechada no trânsito que o companheiro te deu, quer aprender que, apesar de os nossos carros serem equipados com uma ferramenta maravilhosa, idealizada por Deus, ela é operada por Satanás muitas vezes, chamado seta. É relevar essas coisas. Quando a gente está atrás de alguém naquele carro que não tem pressa, comprou a pista, é tudo dele. Carro novo, acho que não tem isso não. Vamos tirar. Tiraram, né? Carro novo normalmente não dá certo, é uma coisa medonha. Quando a gente aprender a relevar isso, não se desequilibrar, não querer que o motorista que não sabe o que é seta não encontre um poste pela frente, a gente não precisa mais ser provado, porque enquanto a gente não aprender a perdoar, enquanto a gente não aprender a não se desequilibrar, vai ter um motorista do Honda Civic ou do Corolla 0 km na nossa frente que não sabe dar certo, nem decidiu para que lado vai. Vai até toda a esquerda e de repente ele lembra que quer virar para a direita. Quando é sem carro, só quando é sem carro é porque eu sou motorista. Então, pessoal, isso é um mundo de provas e expiações. Quando a gente aprender a valorizar o corpo físico, nós não necessitaremos mais das doenças nas formas que elas nos acometem. Isso é um mundo de provas e expiações. Quando eu estiver dominando as minhas emoções, quando eu for o senhor das minhas emoções, eu não vou precisar mais de vizinho barulhento. Meu vizinho vai ter o mesmo bom gosto musical que eu. Pessoal, tive um vizinho de um bom gosto musical fantástico. Partiu meu coração o dia que ele foi embora. Mas tinha um excelente bom gosto, eu conseguia ouvir, até gostava de ouvir as músicas dele domingo de manhã, um bom gosto fantástico, um volume compatível com a decência, mas tem alguns vizinhos que põem a nossa paciência à prova. Nem Jesus tem piedade. Por quê? Porque eu ainda necessito dessa expiação. Ele necessita de um meteorito na casa dele. E eu necessito dessa expiação. Isso é um mundo de provas e expiações. Mas veja, é tão bom assim que quando ele morre, ele muda, parece decisão de campeonato. Você tem que soltar uma grana. Esse é o último slide que eu tinha para trazer para vocês. Agora veja o seguinte: transição. Vocês já viram alguma transição fácil? Mudar de emprego sem passar por nenhum tipo de adaptação, sem passar por nenhum tipo de ansiedadezinha, de apreensão, de nada? Vocês já viram mudar alguma coisa na vida com facilidade? Não, né? Toda mudança, toda transição exige readaptação. É o que a gente está vivendo. Readaptação. E muitas vezes nós espíritas cometemos um erro medonho. Falei, gente, hoje em dia está pior do que estava. Então a gente não pode ser espírita. Porque no livro dos espíritos está lá, lei do progresso. O progresso é uma lei inexorável e ele não reverte, ele não volta atrás. Então hoje não pode estar pior do que antigamente. Nós podemos ter hoje um número de escândalos maior. Por quê? Aqueles que são moralmente inclinados ao roubo estão tendo oportunidade de roubar. Aqueles que são moralmente inclinados a querer tirar proveito dos outros estão tendo essa oportunidade. Só que não é a oportunidade que faz o criminoso. Porque muitos de nós aqui já encontrou muita coisa na rua e procura devolver. Não quis se aproveitar, não quis roubar. Muitos de nós aqui já fizemos isso. Isso se chama moral, isso se chama ética. Os indivíduos que tiram proveito, eles são criminosos.
são antiéticos, são imorais e por aí vai. E como nós bem sabemos, a lei cobra. Se a lei humana não cobrar, não tem problema, a lei divina cobra. E ela cobra de forma justa. Aí aquele indivíduo que fala assim, isso daqui não vai fazer falta para ninguém, eu estou tirando aqui só um pouquinho da merenda escolar. Um pouquinho que ele tirou da merenda escolar, deixou lá uma merenda empobrecida, porque 20 mil, 30 mil, 40 mil crianças, não tem problema não. Nas próximas reencarnações, ele vai nascer trabalhando com 20 mil, 30 mil, 40 mil crianças, porque ele deve isso àquelas crianças. E vai reparar com um por um. Então, pessoal, isso é transição. Agora veja, quando a gente fala em regeneração, o que é regeneração? A gente sai aqui da casa espírita pensando assim, aquele desgraçado que vem lá de Jamapará não para de falar de ele, não falta 5 minutos para a palestra, eu não estou vendo, para acabar a palestra, eu não estou vendo hora dele encerrar o tema. Calma, vou encerrar daqui a pouco. Aí você sai com aquele negócio na cabeça, chega ali, escorrega e cai, e rala a perna. Gente, um ferimento de raladura costuma doer mais do que fratura. Você chega em casa com aquela perna toda ralada, você vai ter então que fazer a higienização do ferimento com água e sabão. E olha, água e sabão num ralado dói uma quantidade. Depois de fazer a higiene, você vai ter que passar alguma coisa antisséptica. Hoje está uma beleza, clorexidina sódica está uma beleza. Na minha época não tinha. Mertiolate era o vidrinho fiel de Satanás. A mãe da gente aparecia com um vidrinho de mertiolate perto, a gente preferia ver Satanás naquela frente, porque aquilo era uma coisa medonha. Só quem usou sabe o que é. Mas curava. Curava. É igual o bezetacil. Quase mata, mas cura. Pois é. Mas então, a mãe pessoal, soprava. Oi? A mãe soprava depois. Soprava, meu Deus do céu, que coisa medonha naquela época. Quando na minha casa chegou o primeiro vidrinho de mercúrio, como eu agradeci a Deus, como aquilo era bom. Então vai ter que passar alguma coisa antisséptica e vai enfaixar aquilo. Então, ralar doeu, lavar doeu mais ainda e passar antisséptico também dói. Quando enfaixa, o gráfico da dor vai caindo, 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 a gente até consegue dormir. Só que o líquido eliminado pelo corpo vai fazer uma pequena lavagem dos conteúdos infeccionados ali, aquele materialzinho chamado exudado vai grudar as ataduras. No dia seguinte vai ter que tirar aquela atadura meio grudadinha do ferimento. É outra dor de desencarnar morto. Dependendo da extensão, você vê a luz do fim do túnel, você até apaga a luz do fim do túnel quando estiver voltando. E vou dar um conselho para vocês, né? Se você está lá meio torporoso e tal, começa a ver a luz do fim do túnel, volta enquanto é tempo. Aí você tira aquela atadura, lava de novo, esfrega bastante e faça as pazes com quem estiver te ajudando, tá? Porque já viu. Vai ter que lavar de novo, higienizando, vai ter que passar antisséptico novamente e vai enfaixar de novo. Então, a dor teve um pico e começou a diminuir. Você até conseguiu dormir depois novamente. No dia seguinte, fazer novamente a higienização, passar medicamento cicatrizante, enfaixar de novo. Só que a dor do segundo, do terceiro dia já tem um pico menor, porque o processo de cicatrização está funcionando. O processo de cicatrização é o processo de regeneração dos tecidos. E assim os picos de dor vão diminuindo, até que vai chegar um momento que um band-aid vai bastar. No momento seguinte, você estará regenerado. Não precisa de mais nada. O tecido voltou ao normal, etc, etc. Não cai de novo. Porque se cair de novo, vai ter que passar pelo processo de novo. Um mundo de regeneração é exatamente isso. É um mundo onde ainda existem provas, mas não há mais a necessidade das expiações.
e as provas são mais espaçadas. Os picos de dor vêm seguido de um período de calmarias, um período onde o espírito consegue se refazer, o espírito consegue novamente reunir forças para prosseguir a sua caminhada. Esse é o momento que nos espera assim que nós conseguimos passar com decência e dignidade por esse momento de tribulações que nós passamos hoje. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa conversa, tá? Em cima da hora. Agradeço de todo o coração o convite para voltar a essa casa que tem me acolhido com tanto carinho. Agradeço a presença e a vibração de todos vocês. Muito obrigado e muito boa noite para todos.